Essa oportunidade, não fala de um dos temas que não fala na primeira parte, no início do programa, que é sobre Dia de Liberdade de Pensamento. Ele é considerado um dos pontos mais importantes, ou dos fundamental de direitos humanos, sobretudo nossa capacidade e nossa liberdade de expressa, de pensa e de agir. Mas hoje não tenho a oportunidade de falar ali também com nós na show da manhã ali, um professor, um académico que esteve com nós na show da manhã noutras oportunidades e hoje nós sabemos fazer uma relação sobre seu trabalho, sua obra e sua pesquisa em torno dessa questão que é importante, Dr. Carlos Belino Sacadura, que nos agradece para o tempo de estar com nós na show da manhã, que também é mestre em filosofia e já recebe inclusive um prémio e uma menção honrosa de Prémio Nacional de Direitos Humanos no ano 2015, para ser livre para essa obra e que, de certa forma, contribui também para uma reflexão em torno dessa data e de simbologia que 14 de julho tem. Professor, obrigado pela disponibilidade de estar conosco na show da manhã. E antes de qualquer coisa, eu queria entender o que é liberdade de pensamento. Obrigado pelo convite. Professor, pode usar o microfone, por favor. Está ligado. Obrigado pelo convite e bom dia também para todos os espectadores. Bem, a liberdade de pensamento é a faceta talvez fundamental entre as liberdades e deve incluir a de expressão. Porque nós podemos pensar, por exemplo, quem está preso, isolado numa cela, continua a pensar, a ter liberdade de pensar, mas já não tem liberdade de expressar. Portanto, é complementar, essas duas facetas são complementares. Contava-se até que no Irão, após a tomada do poder pelo Khomeini e esse regime teocrático, havia muitas pessoas a falar sozinhas no meio da rua. Então, o que é que se passa? É algum desequilíbrio psicológico? Bem, hoje muita gente está a falar porque está falando num telemóvel, não é? Tem um fio. Mas não, é mesmo uma pessoa sozinha a falar consigo. E diz, como eles não podem falar com outro livremente, pode alguém ouvir e dizer, olha, este indivíduo está a criticar o poder, o governo, como não podem falar com outro, falam consigo próprios. Então, isso mostra bem como a liberdade de pensamento deve conduzir também e completar-se com a liberdade de expressão. Portanto, de alguma maneira, isto também é o dia da liberdade intelectual, a liberdade académica, por exemplo, na universidade, e dos jornalistas, portanto, o vosso dia, dos mídia. Muito bem. Porque esses permitem exprimir e não que a pessoa fiz, eu penso cá para mim, mas não falo nada. Muito bem. Agora, pensar por si só, um ato isolado, tem algum efeito se nunca tiver capacidade ou possibilidade de pôr na prática nosso pensamento ou de expressar minimamente? Sim, é isso que eu dizia. A liberdade de pensamento, sem essa liberdade de expressão, não se realiza. Então, toda a questão dos mídias, que aliás hoje está... Cada vez mais plural, cada vez mais diversificado, sim. Não, hoje estamos numa situação um pouco paradoxal e dicotómica, digamos, porque, por um lado, impõe-se a ideia dos direitos humanos e o pluralismo nos meios de comunicação, por outro, assiste-se a uma regressão, que é não só da comunicação, mas da democracia em geral, mas que está, infelizmente, a regredir. O número de perseguições a jornalistas, a limitação dos muitos órgãos de informação a serem fechados, não só o jornal em papel, mas todos os digitais, controle inclusivamente das redes sociais e da internet, é uma das primeiras coisas a ser fechada por uma deriva autoritária que está acontecendo um pouco por todo o mundo. Então temos grandes meios, grandes avanços e grandes recuos. E tinha alguém a falar, e tinha pensadores a falar, onde que a principal forma de exercer a liberdade é o do pensamento, porque ninguém condiciona. Mas é efetivamente isso, o professor concorda com ela, ou existem formas de condicionar até o pensar das pessoas? Sim, vai até condicionar o pensar. Porque,
por exemplo, para dar um exemplo, quando houve aqueles julgamentos na ex-União Soviética, no tempo do Stalin, os adversários, digamos assim, do poder totalitário eram presos ou mortos, mas havia uma condição, que era eles ter que confessar que eles estavam errados e que o poder totalitário é que está certo. E porquê? Porque se é para eliminar um adversário, prende-se ou mata-se. Porquê essa preocupação com ele dizer não, eu cometi um erro e o Stalin é que está certo? É exatamente porque o pensamento tem que ser condicionado. De uma maneira, até no outro dia estava alguém a falar que autoritário e totalitário é tudo o mesmo. Não é, são dois paradigmas diferentes. Completamente. Por isso é que é um paradigma. É outra maneira de ver a liberdade. Em termos muito simples, um sistema autoritário restringe as liberdades. Portanto, vai condicionar, lá está, os meios de comunicação, condicionar a liberdade de expressão. Condiciona, diminui. Portanto, é fácil de compreender porque basta pegar no que existe e restringir, diminuir, está dentro, passa para o autoritário. O totalitário, isso por causa do pensamento, não restringe, isto é, não se limita a restringir ou diminuir a liberdade. E o pensamento suprime. Portanto, o pensamento, naquilo que tem a nossa capacidade crítica, que é o lema, aliás, um dos lemas do liberalismo é o Selbstdenken, pensar por si mesmo, pensar pela sua cabeça, foi citado, é pura e simplesmente eliminado. E a hora que não se vê determinados regimes ou determinadas estruturas políticas e regimes de governação, e no taxa, por exemplo, totalitários e ditatoriais, que te acaba, de certa forma, para condicionar até a forma de viver. Mas pensamento é que é só condicionado para regimes do género. Existem outras formas de condicionar, o professor cita alguns exemplos, até nas sociedades que é consideradas democráticas, livres e abertas. E tem até formas, por exemplo, que socialmente a pessoa se percebe, por exemplo, ele é influenciado, ou ele acaba por ser levado a uma tendência de pensamento por interesses, às vezes políticos, às vezes religiosos, e quando esse não tem, às vezes, até problema de conseguir entender o que é que está certo e o que é que está errado. Sim, nos regimes totalitários, pronto, para ir para os extremos totalitários e essas visões paradigmáticas, que é o nazismo, o nacionalsocialismo, e o regime do Stalin, que é o comunismo mais extremo totalitário. Mas nas próprias, como disse muito bem, nas próprias democracias aparecem derivas autoritárias. Aliás, o Jean-François Revel fala na tentação totalitária nas próprias democracias, que se traduz por... É um termo que eu até fico arrepiado, porque é uma contradição nos termos, que é democracia, foi inventado, se não me engano, pelo Farid Zakaria, que tem um bom programa de televisão, você vê no Zap, que é... Na CNN. Na CNN, o Farid monta as obras publicadas, monta o lado académico e o lado comunicacional, grande comunicador. Sim. E ele inventou esse termo de democracias iliberais. Então, o que é? Democracia está lá em termos simples, porque há eleições. Mas tudo o resto é condicionado. Porquê é que não é democracia liberal? Que, quanto a mim, é o modelo de democracia real. Tudo o resto é controlado. Há eleições, mas a eleição é manipulada, os órgãos de comunicação são condicionados, a educação é controlada, portanto, tem tudo condicionado, exceto, quer dizer, não, mas há eleição. Fica só, é um pouco como a sopa de pedra, não é? Que fica só a pedra. Não os outros ingredientes todos, porque conhece essa história da sopa de pedra, não é? A pessoa diz que um viajante que chega a uma estalagem e ele quer comer qualquer coisa e já não tinha dinheiro. E o estalajadeiro era aquilo que se chama de chippy, não é? Avarento. E não queria dar nada. E ele diz, não, mas eu é só aquecer uma panela de água e eu ponho uma pedra. Ele diz, sendo assim, pronto, eu posso fazer aquecer água. Então, ele aquece a água,
Ele vai lá pôr a pedra e diz, então, está bom? Eu digo, está bom, mas se pudesse levar umas couves e umas farturas, ficava melhor. Bem, lá por isso, ele vai pondo, e depois as carnes, isto e aquilo, e às tantas tem uma sopa, acho que é daí que veio o termo sopa de pedra, que é a mais forte de todas. Você com aquilo já não consegue... E até cai, se estiver fraco, até cai. Eu comparo isso, a democracia liberal é uma sopa de pedra ao contrário. Você vai tirando... Todos os ingredientes e fica todos os pedra. Ingredientes. Então diz, isto é democracia. Olha, se tirarmos a liberdade de expressão, da comunicação social, pronto, é mau, mas fica o resto. Se tirarmos também a liberdade académica, é mau, mas ainda tem muita coisa. E vai tirando tudo, fica a pedra. Neste caso, a pedra é haver eleições. As eleições são, claro, fulcrais e indispensáveis da democracia, mas não é só, é toda a dinâmica institucional e cultural que tem que ser garantida. Com isso, ainda aproveito para perguntar, professor, de uma forma mais abrangente e genérico, porque é impossível analisar a sociedade cabo-verdiana ao detalhe em 15 minutos de conversa, claro, mas não tem uma sociedade livre para pensar? Há um avanço considerável. O primeiro grande avanço foi porque a Constituição é a lei fundamental, ter uma lei fundamental democrática. E o passar a queda do artigo 4º do Partido Único e a passagem a uma sociedade pluripartidária e até pluricultural com liberdade religiosa, não é só liberdade de partidos, que é indispensável, liberdade religiosa, liberdade académica, etc., avançou. Claro que a Constituição, que é a lei fundamental e o referencial comum, consensual para todo o cabo-verdiano, independentemente do partido, da religião que professe, das suas orientações em termos pessoais, esse é o referente. Agora, o cumprir a Constituição já é mais difícil. Tornar o ideal real tem esse ponto. E depois houve esse avanço, houve algumas dimensões que também têm que ser vistas, nomeadamente no funcionamento das instituições, não é? Ainda muita coisa... Podia ser melhorado, sim. Por exemplo, ainda muita coisa é resolvida a nível pessoal e não houve um trabalho até muito sobre isso, de um livro inteiro, que a relação é mais pessoal, custa acreditar nas instituições. Isto é, eu tenho um problema para resolver, vamos ver, quer dizer, no Ministério da Educação, em vez de ir ao Ministério e tratar da questão, digamos, institucionalmente, eu digo, eu tenho um amigo lá e ele é que vai resolver. Agora, quem diz educação, diz economia, sim. Diz tudo o resto. Isto é, ainda está mais ao nível pessoal. Eu tenho um amigo, tenho lá alguém que é da minha ilha. E é um pouco como na família, tenho um familiar. Não é essa informalidade te condiciona. Custa a passar para a instituição. Não estou a dizer que é má intenção da pessoa que ela está a querer manipular ou querer comprar. Já é natural. Ela tem confiança na família, mas não tem confiança numa estrutura, digamos, que ela vê como burocrática. Então, fazer passar do nível pessoal para o institucional é um pouco uma economia informal, aquele que está a vender no mercado, passá-lo para a formalidade. Para a formal. Por exemplo, isso falta, mas os avanços, desde que temos uma Constituição de democracia liberal, democrática e plural, isso já foi um passo que esperemos que seja irreversível. Agora, a perfeição não existe, nem nunca existirá. Por definição, as questões dos sistemas políticos podemos aperfeiçoar, melhorar. Perfeição são as utopias, que, por definição, modelos perfeitos que não existem e não existirão. Portanto, esperar que um dia venha a ser perfeita não faz sentido. Pode ser perfectível, melhorável. Mas perfeita não, porque não se trata de uma utopia, não é? Um modelo acabado? O modelo acabado são as utopias, que vêm desde a República de Platão, a utopia do Thomas More, até já agora as distopias. Quem tratou dessas manipulações todas, que é a utopia pelo negativo. A utopia é um modelo perfeito, pela positiva. A distopia ou utopia negativa é pelo terror, digamos, porque a mais célebre é o 1984 do Orwell. Para tentar perceber a relação entre tolerância, solidariedade,
com o Dia de Liberdade de Pensamento. Porque é inevitável, a hora que nós fala liberdade de pensamento, não tem que lembrar da existência do pensamento do outro, da diferença de pensar, de forma de acreditar e de fazer leituras. E às vezes, tem aquela teoria que se fala do 6 e do 9, que está falando nenhum de nós nunca está errado com opiniões e com pensamentos diferentes sobre o mesmo assunto. E é quase que obriga pessoas a lembrar da tolerância para com o outro. Exato. Eu, por acaso, quando vinha para aqui, vinha a pé para não deixar o carro, e depois de estacionamento e tudo, e o Dr. Carlos Reis deu uma boleia e eu disse, olha, vou para a televisão que é o Dia da Liberdade de Pensamento. E ele disse, Belino, não te esqueças dos limites, porque parece que é uma coisa ilimitada. Então, lá está, como muito bem disse, é quase um lugar comum, mas é correto que a minha liberdade termina onde começa a do outro. Portanto, isso já fala numa dimensão social, porque, muito simplificando, dizem, mas o liberalismo, a democracia liberal, falta a questão dos direitos sociais, aliás, que são económicos e culturais. Mas não, porque já toma em consideração o outro. O indivíduo está no centro. O facto de eu ser livre e não poder ser condicionado. Agora, se eu disser que o meu projeto, a minha liberdade é andar aos tiros às pessoas, eu digo, não, mas são os direitos individuais. Não, claro que não pode ser. Há uma dimensão que tem que ser consensual e há essa dimensão solidária também, que é o nós. O eu tem o seu lugar e não pode ser abafado. Os totalitaristas, os sistemas totalitários acabam com o eu é suprimido, só há um coletivo opressor, acabam com o pensamento crítico, mas, portanto, o eu é incontornável, aquilo que cada um de nós é. Mas há a dimensão da solidariedade, a dimensão também social, que é o nós. Temos que pensar também... E hoje... deixar o outro existir pelo seu pensamento. Faz muita falta. Agora, a expressão tolerância, eu percebo, no Tratado sobre a Tolerância, por exemplo, do Locke e tudo, é a ideia de respeitar as diferenças e respeitar o outro. O problema é que, na etimologia que há da língua portuguesa, não é particularmente feliz, porque tolerar alguém é, digamos, tu podes estar aí, mas não aborreças, porque isto é, eu aguento... É aturar. Aturar. Quando a tolerância, no sentido, aliás, que eu penso... social. Que está e nesses filósofos, digamos assim, da liberdade, como Locke e Rawls e tudo, a tolerância não é respeitar a diferença. A diferença é, tu tens a tua afirmação e eu respeito diferenças políticas, culturais, em matéria de religião e tudo, e não é dizer, eu aguento, mas é melhor não agitares muito, porque senão vou aí. Não é tolerar nesse sentido, é mesmo afirmar. E talvez o maior filósofo do direito e da política da liberdade, que é John Rawls, que fez agora, nós comemoramos os 100 anos, foi o ano passado, do nascimento, e 50 anos da obra principal, que é uma teoria da justiça. E ele fala no consenso por sobreposição, que há uma ideia de justiça, por exemplo, toda a sociedade cabo-verdiana comunga, por isso é que é consensual, mas o consenso, a overlapping de consensos, o consenso implica que cada um não vai condicionar a sua orientação em matéria de religião, política, cultura, orientação da sua vida. Portanto, o pluralismo, aliás, algo essencial, o pluralismo é essencial e estruturante, digamos, para a liberdade, para a democracia. Ainda não temos mais 20 segundos, mas queria aproveitar bem, pelo menos, para deixar um pensamento, uma reflexão em torno dessa questão que é Dia de Liberdade de Pensamento. Que seria a grande chamada de atenção que o professor queria deixar para pessoas que assistem a essa conversa e a esse programa, no sentido de perceber a importância dessa data? Sim, é um pouco como foi dito que a liberdade é o valor, isso Miguel Reale, como é filósofo do direito e da política e da filosofia brasileiro, disse que o valor da liberdade é aquele valor que permite todos os outros valores. Portanto, sem a liberdade, tudo o resto fica limitado. É claro que, não vamos agora desenvolver, há ditaduras em que se produziram obras artísticas e literárias de grande nível, mas foi sempre aquele no subterrâneo. Já agora, se eu pudesse aproveitar, porque tem que ver com a liberdade, para anunciar que amanhã, como este é um programa muito visto, amanhã às 6 na Biblioteca Nacional
vai ser lançado um livro de poesia do Dr. Amílcar Spencer Lopes, que tem já uma carreira na literatura e na poesia e na vida pública, e que exatamente é um cultor por excelência da liberdade. E para fazer o que isso seria outro programa, que é na literatura cabo-verdiana, literatura no sentido da poesia e a prosa. Afirma-se também o valor da liberdade. E Eugênio Tavares, em ligação com a música, por exemplo, este programa tem sempre cantores. Sim. Música, letra, e que fala exatamente da liberdade em termos de literatura. Aqui pode não haver grandes cientistas. Houve o Roberto Arce Silva e tudo, mas não há propriamente um Einstein, aquilo que podemos dizer, o Einstein cabo-verdiano. Então, aquilo que mais referencia Cabo Verde é a literatura, a poesia, a música, e que é uma afirmação de cultura e de liberdade. E é uma excelente oportunidade para pessoas também comunga e de um momento de apresentação de mais uma obra sem desmerecer todo o percurso desse consagrado escritor Spencer Lopes. Muito agradeço, professor, para o tempo que nós achamos, sobretudo para a partilha desse pensamento e um bocadinho também de ser visão sobre esse dia importante para a humanidade, dia de liberdade de pensamento. Professor mestre em filosofia, Dr. Carlos Belinho. Doutorado em filosofia. E doutorado em filosofia, que muito agradeço para estar conosco na show da manhã e obrigado também pela correção. E não espero ter mais oportunidade, porque sempre gentilmente está disponibiliza esse tempo para estar ali conosco na show da manhã. Obrigado. Eu agradeço também, e quem quiser, porque é a professora Antonieta Lopes, minha colega da UNICV, e eu que apresentamos o livro, e vai-se falar mais também das questões da liberdade e da cultura. Amanhã na Biblioteca Nacional, às 18 horas. Às 6 da tarde. 18 horas. 18 Portanto, horas. convite feito, e se tem que estar presente, sobretudo para conhecer a obra de um prestigiado escritor cabo-verdiano.